Hoje no nosso TCM Voz Conexão, recebemos o João Neto, o presidente e CEO da Camisa da Latinha, e a sua filha, a diretora operacional, a Nicole Cairo, para conversar com a gente sobre um tema muito importante e relevante, sucessão empresarial. João, a Nicole comentou que a empresa para você, a Camisa da Latinha, é uma filha, como se fosse uma filha. Me fala um pouquinho então, como pai, né? Explica como é que surgiu a ideia da Camisa da Latinha, a empresa. Me fala um pouco sobre a sua filha. Bom, realmente o que ela falou é uma realidade, né? O carinho que eu tenho pelos meus filhos é o mesmo carinho e cuidado que eu tenho pela empresa, né? Então, tudo que eu faço pela empresa, com visão no crescimento, com visão em novos caminhos, com visão na repercussão do que nós fazemos e do que nós entregamos, é uma coisa que a gente cada dia tenta melhorar. Óbvio que a gente não consegue atingir 100%, mas a gente está sempre tentando melhorar. Então, a Camisa da Latinha, ela começou por conta do conhecimento e da aproximação com a minha mãe, que era professora de corte e costura. E que naquela época, o corte e costura era uma formação, para a pessoa se formar em corte e costura. Então, era um curso de 2, 3 anos. Então, eu vi aquele dia a dia de minha mãe. E quando surgiu a ideia de abrir uma loja, nós abrimos uma loja e chegamos a ter 6 lojas, vendimos no atacado, e nós tínhamos uma marca, que era um produto, que era uma marca. Então, essa marca foi nos levando, primeiro, a ter produtos de excelência e, com o passar do tempo, nós fomos nos direcionando para o mercado de materiais promocionais. Entramos inicialmente com camisa e percebemos que esse mercado de promocional tinha uma lacuna muito grande para ser preenchida. Uma era a credibilidade. Então, os clientes não tinham confiança nos seus fornecedores por conta do prazo de entrega. Então, isso acendeu uma luz para a gente. Eu disse, esse é o caminho. Prazo de entrega e qualidade. Então, se eu vou entregar uma coisa que vai gerar uma expectativa no cliente, eu vou superar essa expectativa, então nós vamos entregar um produto de altíssima qualidade, com a entrega na data prevista ou antes. Então, no começo foi meio confuso, porque os clientes não nos conheciam. As agências de publicidade, que nos demandam muito serviço, eles não conheciam. Então, ele fazia um pedido para o dia 20. Dia 10, eles começavam a ligar. Meu pedido está pronto? Como é que está? Está andando? Então, a gente ficava naquela ansiedade de tentar atender eles no prazo. E conseguimos. E fomos criando isso, esse conceito. Então, hoje no mercado, graças a Deus, eu tenho o prazer de dizer que a nossa empresa é muito conhecida por conta disso. Às vezes eu recebo ligação, o cara faz assim, olha, eu recebi uma recomendação da agência tal e disse que se alguma empresa tem condição de fazer isso no prazo, só são vocês. Parabéns. Então isso é muito bom. Quantos anos já nesse 30 anos. 30 Fazemos anos agora já. em novembro. Esse ano 30 anos. Agora. Nicole, ele explicou sobre a filha. Agora eu quero ouvir a sua opinião aí sobre a história da empresa também um pouquinho, sobre a sua participação como diretora operacional, como é que é esse movimento aí de trabalhar em família, né, para um legado tão importante, aí dar uma segmentação a esse legado. Me fala um pouquinho aí sobre os desafios que você encontrou, sobre a sua história. Então, diferentemente de muitas histórias, quando eu entrei na empresa, eu não entrei para ficar. Eu tinha acabado de me formar, eu saí do curso de Direito, tinha acabado de passar na OAB e mergulhei numa especialização em Direito e Processo do Trabalho, sendo que o meu foco era o concurso público. Né? E nesse ínterim, a convite de meu pai, eu fui para a empresa para tocar um projeto temporário, então eu não tinha um objetivo inicial em ficar. Meu objetivo era temporário, vou tocar um projeto e, enfim... E depois seguir minha vida no concurso público. Eis que estou há 15 anos na empresa, né? E como foi que aconteceu isso, né? Quando eu falo de desafio, na verdade, falar de sucessão familiar, né, empresarial, é um tema sempre muito delicado, né? Porque o CEO, né, quando eu estou falando com o CEO, eu estou falando com a pessoa que me criou, né? Então, ao tempo que a gente precisa ser profissional, ser técnico, dar feedback, não concordar, eu tenho uma barreira que é um vínculo afetivo, né? E a gente é muito utópico a gente dizer que consegue desprender isso. Então, o meu primeiro desafio
tendo vindo de uma faculdade de Direito, estagiado no escritório de advocacia, foi entrado numa indústria sem saber absolutamente nada. Então, a minha primeira barreira foi levar comigo, né, o título, né, a filha do dono. Sim. Só que naquele momento a filha do dono não sabia fazer nada. E isso para mim foi um grande desafio. Eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que meu pai me apresentou a todo mundo, eu fui vestida como se estivesse indo para o escritório de advocacia, né, estavam todos ali para recepcionar a filha do dono. Eu com zero conhecimento, assim, a nível técnico, de indústria, de processo, eu estava compartilhando ali um ambiente com 7 setores de produção: costura, serigrafia, corte, administrativo, design, offset. E tudo aquilo para mim era um terreno ainda muito desconhecido. Sim. Então, meu primeiro desafio foi esse, né? Encarar esse momento. E eu precisei desenvolver uma escuta muito importante, né? Porque existe do outro lado o funcionário que quer uma pessoa que resolva problemas. E dentro de uma indústria de confecção, você precisa resolver problema na hora. Né? Lá na mesa a gente sabe, eu sentei, pronto, a ligação, Nicole, é isso, aquilo, tudo tem que ser muito na hora. E naquele momento eu não estava preparada nem para entender o que estava acontecendo. Então eu desenvolvi uma escuta, foi um momento muito desafiador para mim. Porque a gente fala que o advogado ele tem um dialeto meio próprio, né? Mas na indústria de confecção também. Então imagina você entrar dentro de uma produção em que se fala overlock, galoneira, reta, ribana, impressão em DTF, sublimação. E eu falo, gente, o que é isso? Onde eu vim parar? Né? E aquilo era uma frustração que eu cativei comigo sem poder externar. Por quê? Porque eu era filha do dono. E essa legitimidade do sobrenome, ela é um emocional que é um desafio muito importante, né? Que você precisa realmente ter um aparato para conseguir caminhar. Então, para vencer isso, eu ia para a empresa, eu ouvia meu pai resolver os problemas, eu estava ali atrás dos coordenadores, estava na produção, tentando entender como que era aquela dinâmica, e foi assim que eu consegui caminhar. Parabéns, né? Parabéns pela escuta. E o segundo desafio, eu acho que está muito relacionado, não sei se eu pensar aqui, talvez com a paciência, né? Porque a gente que é jovem, a gente quer sair mudando tudo. Então, quando eu entrei, a gente vem com aquela energia sobrando, né? É o imediatismo, não. Então, assim, um processo que foi construído em 20 anos, a gente queria mudar. Eu queria mudar, né? Aquela ansiedade de mudar. E o tempo, ele nos mostra, né, ele nos traz a sabedoria de quem é sucessor precisa caminhar pelo caminho do meio. Né? A gente não pode caminhar pelos extremos, porque quando eu cheguei, a empresa já andava sozinha. Sim. E a sabedoria que construiu isso foi o meu pai, foi a sabedoria do meu pai. Então, eu tinha que ter naquele momento, né, uma sabedoria que eu não tive, então eu tive que construir com a paciência, para entender o tempo das coisas, para entender que a gente realmente precisa ter um tempo para entender onde estamos, respeitar o que foi construído e aí sim criar o novo, trazer uma nova identidade a partir dessa sabedoria que vem da paciência, que vem andar pelo caminho do meio e que vem, obviamente, respeitar. É um legado que foi construído. Exato, né? Para manter. E talvez, acho que o desafio que todos os sucessores encaram, com certeza, é o emocional, né? Que foi o que eu falei, que eu comecei aqui falando. Porque qualquer relação profissional familiar, ele esbarra no vínculo afetivo. Então, imagina você ter uma reunião em que a gente discorda de algum ponto, e domingo a gente está numa mesma mesa, compartilhando o momento. Então, isso parece fácil, mas não é tão fácil. Não é porque a gente relaciona isso com uma briga, mas é porque existe um vínculo, e esse vínculo afetivo ele é muito importante, ele precisa ser muito trabalhado com a maturidade, para que tudo seja resolvido de uma forma muito respeitosa e amorosa. Que bom. Então, acho que nos desafios, eu acho que esses 3 aí são os principais. Pelo visto, os desafios aí todos foram superados.
E para você, João, como foi também esse desafio de ter que passar o seu legado, a sua experiência para sua filha, né? Transformar aí a sucessão em algo leve, em algo tranquilo? Me fala um pouco. Na verdade, é o que ela acabou de dizer, né? Ela realmente foi construindo, né? Diante da sabedoria, da maneira dela lidar. A Nicole ela tem uma maneira muito própria de lidar, então ela conseguiu trazer aliados para o lado dela, que são os funcionários. Então ela tem ela é muito cativada dentro da empresa. Então essa relação, que talvez eu não consiga construir, eu sou um pouco mais duro em determinadas coisas, mas ela tem essa maneira de lidar. Então as pessoas tratam ela muito carinhosamente, Cole, chama de Cole, não sei. Então leva o dia a dia. Então isso é muito importante. Então isso trouxe, de certa forma, para a empresa uma qualidade de relacionamento muito melhor, muito bom. E com o tempo ela foi realmente construindo a sabedoria, ganhando conhecimento, e hoje realmente muita coisa ela faz que eu tomo conhecimento depois. Que bom. Né? Então ela foi ganhando, né, a confiança. Óbvio que ela, como ela chegou na empresa, como ela disse, ela era crua, não sabia nada. Então, ela foi aprendendo no dia a dia. No dia a dia ela foi aprendendo, mas você fez alguma capacitação extra para poder estar nesse meio, nesse mercado de confecção, Nicole? Olha, você se preparou? Então, quando, né, assim, no momento em que eu decidi que iria ficar na empresa, né, e aí eu deixei os planos do concurso público, né, para trás, eu precisei me capacitar. Né? Não tinha como eu, dentro de um conhecimento técnico jurídico, gerenciar uma produção que estava em outro segmento. Então, na época, nossa, não vou falar em época porque eu sou muito jovem, mas o meu primeiro passo, foi fazer uma pós em administração de empresas, fiz na FGV, e foi muito importante para mim. Nossa, muito importante. Porque ela me trouxe uma capacitação, né, uma capacitação, me trouxe termos técnicos que me desenvolveu na parte de gestão empresarial. Fundamental. Né? Então, a parte de gestão empresarial, até eu digo como trazer projetos para a empresa, como direcionar projetos, como fazer um projeto caminhar. Tudo isso eram conhecimentos que eu não trouxe do direito. Né? Uhum. Eu trouxe dessa base, dessa pós-graduação que eu fiz. E óbvio que em 15 anos, quase 15 anos, eu fiz outras capacitações muito relacionadas também à parte empresarial. Né? Um outro passo que eu dei, que foi um estudo que eu fiz de um programa do MIT, que está focado na sustentabilidade para indústrias. Isso foi muito relevante, até porque sabe-se que a indústria têxtil, a indústria de confecção é uma indústria que ela é a terceira que mais polui hoje no mundo. Uhum. Então, quando a gente tem um arcabouço de conhecimento sobre sustentabilidade, a gente traz isso para a empresa, né? E eu sou o novo, eu preciso trazer o novo. Então, há 20 anos atrás, a gente nem falava muito em ESG, sustentabilidade, como se fala hoje. Então, o curso, ele traz para a gente, né, essa capacidade hoje. A camisa da latinha tem dois principais resíduos sólidos. Um que é o papel sublimático e o outro que é o retalho. Então, hoje, todo o nosso papel sublimático, ele é reciclado. A gente tem a captação de água de chuva. Temos, ano passado, foi retrasado, fizemos a energia solar. Maravilha. E nosso grande caminhar é com relação à parte do retalho. Infelizmente, é necessária uma tecnologia muito importante para a gente fazer um processo que se chama desfibração. E, inclusive, eu já mantive contato com a prefeitura, com o governo do estado, mas é um projeto muito grande que envolveria muitas empresas para a gente conseguir fazer essa desfibração. Algumas empresas do Brasil já têm. Mas, assim, por quê? Eu trago isso, esse conhecimento foi tão importante para mim, porque hoje o consumidor ele não quer comprar o produto, né? A gente precisa ter uma visão holística da empresa hoje, ou seja, a empresa não só vende, qual é a responsabilidade da empresa, né? O que está por detrás? Então a gente tem que pensar na empresa como uma entidade de uma função social ali que esteja a responsabilidade sobre o meio ambiente, sobre a governança, sobre pessoas. Perfeito, parabéns, né? Então, é isso mesmo.
Os nossos retalhos hoje é um trabalho de formiguinha que eu faço, né? Nós fazemos. São doados para cooperativas de costureiras que transformam esse retalho, através de fuxico, em renda para a família. Então, quem é de Salvador, que passa ali pela igreja ali da Vitória, vai ver tem duas ou três pessoas que ficam fazendo tapete. Ali são nossos retalhos, ela vende aquele tapete por 80 a 100 reais, um retalho que é para o lixo. Ou seja, a gente transforma o lixo em uma renda para a família. Parabéns. É um trabalho pequeno que não é assim tão divulgado, porque a nossa produção é toneladas. Então, eu venho caminhando com isso há muitos anos. Esse programa do MIT abriu minha cabeça muito, que a gente traz para a empresa. Essa foi a sua inovação, então, dentro da tradição e da família, você já trouxe a sua marca, né, com essa inovação de compromisso social, compromisso com governança, com a sustentabilidade. Isso já foi uma marca da nova geração aí na associação. Exatamente. Empresarial. Que bom, que bom. Exatamente. Como é que você vê isso, João? Assim, a filha, né, a diretora operacional trazendo novidades, trazendo tecnologias novas, ideias novas. Como é isso para você? Eu acho que é importante, porque a empresa, no longo dos anos, ela sabe disso, que ela participa, hoje a gente viaja bastante, então a gente participa muito de feiras, tanto nacionais como internacionais, no segmento. Então, nós já tivemos a oportunidade de visitar feiras na Alemanha, né? Na China. Na China nós já fomos 3 vezes, inclusive tivemos agora em abril na China. Sim. Então, grande polo, quando a né? gente vai para esses lugares, a gente percebe que nós estamos talvez 5, 10 anos atrás. E a tecnologia está andando muito à frente e está com o avanço da internet e tudo, isso tem andado a passos longos. Então a gente tem que acompanhar. Então, hoje dentro da empresa, nós temos talvez todas as tecnologias que existem no mundo. Então, que a gente consegue se antecipar. Muitas dessas tecnologias que nós já trouxemos, talvez eu diria que 90% deu certo. 10% não deu, óbvio. A gente sai na frente, tentando trazer alguma coisa de novo, de inovação, e nem tudo, né, 100%. Sim. Mas hoje, em termos de tecnologia, fez com que nós tivéssemos mais velocidade de entrega dos nossos produtos e mais qualidade. Parabéns. Tá? E se unindo tudo isso, a tecnologia, a velocidade, aumento de produção, a gente tem que ter exatamente essa preocupação que a Nicole tem. Como nós vamos fazer com os nossos resíduos. E hoje, graças a Deus, a gente tem, né, focado papel, por exemplo, todo o nosso papel que é gerado, que não é pouco, são volumes grandes, é tudo reciclado. Reciclado, que bom, parabéns. Inclusive, nós fazemos isso através de uma cooperativa, onde nós não vendemos o papel. Nós teríamos condição de vender o papel reciclado. A gente tem condição, mas a gente prefere doar. Então, nós doamos para uma cooperativa, né, que eles fazem também um trabalho social. As pessoas que estão dentro dessa cooperativa são pessoas de rua, que eles acolhem para fazer essas coletas e ajudar, né, na renda dessas pessoas. Poxa, que bom. Então, isso é muito bom. A gente percebe conversando que vocês se prepararam, que vocês têm uma sucessão empresarial, me parece, né, aqui pelo que vocês colocam, e a gente percebe a qualidade, o equilíbrio e a maturidade, né, depois de 15 anos aí na empresa, que vocês estão realmente prepararam para essa sucessão empresarial. O legado vai ser passado. Não é simplesmente uma transmissão de bens, né? É uma transmissão de história, de vida. E isso, quando ele é muito bem estruturado, quando ele é organizado, né, pensado antecipadamente, com as ferramentas adequadas, essa sucessão torna-se mais leve, mais tranquila, mais ajustada. Em termos patrimoniais, em termos tributários também, que eu acho que acredito que vocês já devem ter pensado em tudo isso, né? Toda a sucessão ela envolve aí, né, questões tributárias, questões de quem vai realmente de fato assumir a empresa, enfim. E pelo visto, pelo que a gente percebe, isso foi muito bem organizado. Parabéns para vocês, né? Eu acredito que vocês tenham muito assessores, não sei, outras pessoas que ajudam vocês ou não, mas vocês demonstram total equilíbrio nessa sucessão, o que é muito bom, que é muito importante, né? Parabéns. Obrigada. Eu costumo dizer que eu estou em processo de sucessão, sempre. A empresa é filha, é como a gente começou, né? Filha do meu pai.
Eu não vejo meu pai saindo totalmente da empresa, eu sempre falo isso com ele. Ele é novo ainda. É novo, e assim, eu acho que, eu penso que talvez seja uma oportunidade daqui a alguns anos dele reestruturar a forma de trabalho. Uhum. Mas o trabalho é a respiração dele, É a vida, né? É a vida dele. Todo mundo que está no entorno sabe que a camisa da latinha é a vida dele. E eu não vejo meu pai se dissociar completamente. E como filha, eu falo assim que a presença dele me dá segurança, né? Mesmo que, de algum modo, seja 100%, interno, 80%, é a minha segurança. Todos os sucessores, não todos, né? Talvez nem todos, mas eu acho que lá no fundo, eles representam isso, né? Quando eu entrei na empresa, estava tudo ali construído, né? Já estava tudo... Eu venho para expandir. Então, eu costumo dizer que é como uma casa, né? Ele construiu, eu venho para pintar as paredes, de repente colocar um segundo andar nessa casa, criar um jardim bem bonito, mudar a decoração, mas eu não posso derrubar a viga, que é a essência, é o que ele trouxe, né? E a camisa da latinha hoje, ela tem uma tradição. A tradição da gente é um produto de qualidade e o relacionamento com os nossos clientes. E isso, para mim, é algo que não dá para mudar. É uma cláusula pétrea, né? Como a gente diz, não dá para mudar. Então, o meu trabalho é expandir, é transformar, mas respeitando, né, o que ele deixa, o que desenvolve, o que fica a empresa hoje, né? E que está completando 30 anos. 30 anos. E espero, né, que a gente ainda tenha, ainda não, teremos sabedoria para, enfim. Se vocês fossem deixar assim, uma mensagem, a pergunta aqui por último, né? Uma mensagem para quem precisa, quem está passando por essa fase, que são pessoas que têm empresas familiares que precisam passar essa situação. Qual seria assim o mais importante para vocês, assim, em uma ou duas palavras, que vocês dissessem assim, olha, minha dica é que você faça isso quando trata-se de família. O que seria para você e para você, João? Nicole? Eu? Olha, eu faço parte do conselho, né? Sim. Enfim, e o conselho... da FIEB? Do conselho jovem da FIEB, né? Quero até que Isso. você fale um pouquinho sobre isso também. Vou falar assim, a gente trava muito isso porque somos um grupo de sucessores. Uhum. Então, se eu fosse dar uma dica, vamos sempre caminhar no caminho do meio. Existe esse caminho da sabedoria, que não é o caminho dos extremos, né? Não é 100% eu, não é 100% João, é esse caminho que nos leva a uma ponderação e equilíbrio, né? Sobre como vamos caminhar. E o outro ponto, eu acho que deixa eu pensar, é o objetivo da empresa. Qual que é o objetivo da empresa? É ela ser forte, saudável e ter vida. Então, mesmo com pensamentos que muitas vezes possam ter uma divergência entre si, o objetivo tem que ser o mesmo. Sim. Então, pensar nesse formato, eu acho que é engrandecedor. Parabéns. João, concorda? Claro. Eu concordo, sim. E acho assim, a sucessão, quando você trabalha com filho, e a gente fala parente e filho, eu acho que é muito importante você ter um cuidado. Primeiro, o respeito. Eu acho que, acima de tudo, é o respeito. Você tem que ter o respeito à opinião. As opiniões não precisam necessariamente serem as mesmas, tá? Mas é como ela disse, mas tem que caminhar no mesmo sentido. Então, uma coisa que eu coloco para qualquer funcionário meu é o seguinte, quando a gente vai entregar um produto, eu sempre pergunto para ele, quando ele diz, será que esse material passa? A qualidade, eu pergunto, você como cliente receberia isso? Não. É a pergunta que eu faço. Ah, não. Então você não vai mandar para o cliente isso. Porque dentro da produção existem produtos que estão com 100% de qualidade, mas por algum motivo, uma mancha que vem no tecido, uma gota de uma tinta que espirrou de forma inadequada, tirou o produto da sua qualidade 100%. E aí você vai mandar para o cliente? Não, não vai. Então é a pergunta que eu sempre faço. Então isso é a mola mestra, isso é o caminho, isso é a espinha dorsal do nosso negócio. Perfeito. Então, e todos têm que ter essa mesma consciência. É como ela disse, pode divergir, mas a espinha dorsal é uma só. O objetivo, O objetivo é esse. Perfeito. Então, eu acho que se
qualquer família, qualquer empresa que tenha esse processo sucessório, se pais e filhos caminharem com o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio dentro da empresa, eu acho que isso vai dar certo. O final é um final feliz. Que bom, acho que para vocês aqui eu só tenho a agradecer, parabenizar vocês por essa explanação, por essa sensação que a gente sente aqui, que a gente percebe que realmente deu certo, né? Que o objetivo está sendo cumprido, que o legado está sendo passado, que a sucessão empresarial está sendo feita da melhor forma possível. E tem muitos, muitos anos ainda pela frente para a camisa da latinha, muita coisa boa ainda chegando. Sim. Obrigada, viu? Parabéns por vocês terem essa história linda. E agora eu quero dar um presente para vocês aqui em nome da Voz e Conexão da nossa TCM Capital. Por favor, abram para verificar se vocês gostaram. A atitude, gostei. O presente não importa tanto, a atitude vale mais. Né? Que bom, que mais de coração, tenho certeza. Às vezes um cartão vale mais do que um presente. Não é verdade, vale mais, com certeza. Mas muito obrigado. Nada, que isso. Ai, que lindo. Gostou? O rostinho. Ai, vamos tirar uma foto. Ai, que linda. Cada um aqui na TCM tem uma canequinha com o nosso rostinho. Ótimo. E aí a gente fez para vocês também, para vocês lembrarem desse momento. Lindo, adorei. Em agradecimento. Em agradecimento. Muito legal. Vai ficar na minha mesa. Vai ficar, vamos tirar uma foto depois aqui, brindar os três. E tem mais uma coisinha aí também. Vamos tirar aqui uma foto, todos aqui. Foi, obrigada. E tem mais uma lembrancinha aí dentro também. Vamos ver. Tá vendo? Para vocês aí caminhadas, nas atividades físicas aí de vocês, Maiara, lembrar da gente da TCM Capital. Eu faço todos os dias. É o que você faz todos os dias, muito bem. Corro, viu? Muito bem, muito bem. Aqui a gente tem uma equipe também, a gente tem uma turma de TCM Movimento, tem que cuidar da saúde também, não é só do legado, não é só da empresa, da gente também, do nosso patrimônio, né? Obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, quero agradecer mais uma vez por vocês terem participado do nosso TCM Voz Conexão e até a próxima, pessoal.